É bom sorrir. Boa noite e bem-vindos à grande entrevista. Na semana passada gravámos 2 programas no Espaço de Orfeu e hoje trouxemos uma das caras da Orfeu até nós, ao estúdio da Soberania TV. Connosco, Luís Fernandes, natural de Águeda, um dos fundadores da Associação Cultural de Orfeu, onde desempenha as funções de diretor criativo, programador e gestor cultural. Mas o Luís é músico, ator, formador, produtor e indiscutivelmente o rosto da Associação Cultural que este ano vai festejar as Bodas de Prata. Boa noite, Luís. Obrigada por teres vindo. Obrigado eu. A pandemia veio estragar a festa do aniversário? Não, certamente que não, a pandemia não existe para estragar festas. Transtorna a vida das pessoas, mas fecha umas portas, abre umas janelas e, no caso concreto da Orfeu, que está prestes a celebrar 25 anos, teve que haver uma grande reformulação da agenda, da atividade e da oferta cultural, mas também trouxe outras coisas que sem a pandemia não teriam existido. Nós tivemos que cancelar, entre outras coisas, logo na primavera, o Festival Li, que seria em maio, e acabámos por fazer uma coisa que não estaria nas nossas mentes se não fosse o Covid-19, que foi o Drive-E. Da mesma forma, o Gesto Orlhudo que aí vem e que daqui a um par de semanas vai acontecer, tem um redesenho e torna-se também mais familiar, tem uma programação diurna sobre a qual não pensaríamos se fossem condições normais. Enfim, são 2 exemplos de como o ano é totalmente diferente daquilo que estaria para ser, mas é também um estímulo e tem sido um desafio grande para uma estrutura cultural. Trabalhar nesta área que normalmente é sempre difícil e precária e com uma dificuldade de mobilização social grande, fazê-lo agora num momento em que a própria predisposição das pessoas não é a mesma. Mas, a 4 de dezembro, vamos ter um baile de máscaras com álcool gel à descrição? Vamos ter uma celebração, vai ser uma noite de gala ou uma gala... De máscaras? De máscaras, porventura, se não alterarem as restrições, as pessoas terão que estar de máscara no Centro de Artes. E estamos a trabalhar numa noite que reflita não só a história de 25 anos, mas também a projeção de futuro, como habitualmente a Orfeu tem tentado marcar o que é esse momento e o futuro da vida cultural em Águeda. Como é que alguém habituado a bater asas e a correr mundo, a levar a cultura por todo lado, todos os recantos da Europa e do mundo, como tu, se viu confinado ao ninho, confinado à Águeda nos últimos meses? Se a pergunta é pessoal, é muito fácil responder. É pessoal. Muito fácil responder. É pessoal e / profissional. Também aí concedo que há uma dificuldade de distinguir uma coisa da outra. Contigo há essa dificuldade. Nós temos todos a dificuldade de dissociar o Luís da Orfeu. Naturalmente, sempre. eu terei que ser a primeira pessoa a fazer esse esforço. Sim. E nem sempre consigo. Portanto, aceito naturalmente. Mas tenho, ao longo dos anos, conseguido e estabelecido uma rotina de trabalho que é bastante mais teletrabalho. E, portanto, eu ficar em casa e fechado e desmarcar reuniões, desmarcar viagens, desmarcar concertos, naquele momento teve um bálsamo em mim, foi um alívio. Finalmente aquilo que eu queria. E, portanto, os primeiros tempos foram, de facto, uma redenção pessoal, de poder pensar com mais tempo, com mais delay, com mais perspectiva e projeção do que é que eu próprio tenho a viver e por aí fora. Depois, rapidamente, as questões de trabalho e de reformulação de toda a agenda da Orfeu tomou de assalto não só a minha vida, como todos os companheiros e tivemos que começar primeiro em teleconferência, depois em teletrabalho, teleconferência e depois em reuniões presenciais. Tivemos que pensar e repensar tudo. Mas o momento foi, de facto, essa sensação de algum alívio. Isto é, vamos ter um tempo novo, vamos ter uma oportunidade de fazer diferente daquilo que gostaríamos que não tivesse sido. Também eras daqueles que acreditava que íamos ficar todos bem? Não, de todo. Achei que havia quem ficasse pior e também há quem fique melhor. Isso o jogo é todo baralhado e voltado a dar.
os protagonistas culturais se calhar não vão ficar muito melhor. Como é que tu achas que, na maior parte deles, qual foi o impacto que isto teve? Também falando das primeiras sensações, a minha e a nossa foi de um privilégio. É uma estrutura financiada há 4 anos e, portanto, este ano e o próximo estão sob proteção em termos de estrutura, de salários, de financiamento das atividades, até de proteção em termos legais daquilo que consigamos fazer e aquilo que, por causa da pandemia, não consigamos. E isso, de facto, para quem gera uma estrutura que é relativamente grande, tem equipa profissional, tem muitas atividades a decorrer. É uma almofada. É um conforto poder pensar, neste contexto em que tudo para, tudo fecha, poder pensar que nós daqui a 1 ano e meio, pelo menos, teremos tido a oportunidade de encarar este desafio e possivelmente mais musculados e capacitados de seguir. Mas de facto, refazer tudo, repensar tudo em plano A, plano B, plano C, plano D e depois acaba por não ser nenhum deles, porque a cada minuto, a cada dia nós estamos a ter que gerir programação ou a gerir processos sem saber o que criativos, é que vai acontecer a seguir. Sem saber se pode apresentar desta forma ou daquela, para quantas pessoas, com que regras. E está sempre a mudar? As regras estão sempre a mudar? Para vocês também deve ter sido isso? Digamos que é com o coração mais nas mãos ainda que se programa um gesto orlhudo, que vimos a trabalhar nele, já da nova forma, a partir de junho, julho, sem saber o que é que outubro nos traz. É um tempo de incerteza em relação a isso. E então, já para não falar do que vem para diante, o que é os o outros inverno e o próximo ano. Profissionais da cultura? Aí nós assistimos e tivemos, sempre que possível, também ativos e intervenientes naquilo que foi uma grande machadada num setor já de si tão fragilizado. Os sinais das autoridades foram erróneos nesta área da cultura. E dependeu sempre muito da capacidade, lá está, das tais almofadas que cada um conseguia ter para seguir avante. Foi inocente eu ter dito seguir avante, mas a história do avante também é curiosa neste capítulo, porque a comunicação social tem estado e esteve sempre a olhar de uma forma muito escrutinada para as realizações, fossem quais fossem, de uma manifestação, de um evento cultural, sim, etc., nessa perspectiva. Nós até já tivemos aqui um evento com a televisão presente e, portanto, as perguntas incidem sempre ao lado de o que é que pode correr mal, o que é que está a correr mal, o que é que a pandemia trouxe. E o nosso, isto é o mais honesto possível, o nosso foco em pandemia a fazer atividade cultural é a atividade cultural. Não é o contexto da pandemia. O contexto da pandemia é apenas um fator como todos os outros com que vivemos ao longo dos tempos. E, portanto, o tempo de antena que passamos a ter por causa de, com ousadia, com coragem, estarmos a fazer atividade cultural e, portanto, ganhamos um tempo de antena que não teríamos em condições normais, ela não é aproveitada para aquilo que nós gostaríamos, infelizmente. É para procurar onde é que está a fresta aberta em relação à não preparação para estas circunstâncias. É à espera que corra tudo mal. Sim, basicamente. Nós não queremos ver o espetáculo, queremos ver o circo a pegar fogo. Isso absolutamente, eu não diria melhor. Mas tu achas que as pessoas aproveitaram o confinamento e a companhia da cultura e as várias expressões artísticas e culturais lhe podem dar durante o confinamento para valorizar a cultura? Eu estou-te a fazer esta pergunta porque eu acho que eu tive um bocadinho de receio dos lives, dos concertos, dos mini-concertos, a moda do online. Quando comecei a ver isso ao princípio fiquei contente, porque é giro, a gente está em casa fechados, estou a falar do mês de março e abril, e os artistas estão ali a dar-nos um concerto da cozinha, da sala, olha, aquele tem uma prateleira igual à minha, o outro tem um vaso e 2 cães. É tudo muito engraçado, mas a maior parte desses concertos foram gratuitos. E ao mesmo tempo eu fiquei a pensar, isto não pode ser um retrocesso no valor. Nós estamos a valorizar a companhia que a arte nos faz em confinamento, mas... Achei precisamente esse perigo. E eu acho que a comunidade artística teve primeiro o impulso que tem sempre, está sempre na primeira linha, são os primeiros a parar, são os primeiros a aparecer. A malta mobilizou-se e deu um conforto anímico à comunidade, ao país, às pessoas, brutal.
Mas depois houve essa... Será que nós percebemos esse isso? handicap? Não, eu creio que não. Não passa a sociedade a estar mais disposta porque os artistas estiveram lá, tipo bombeiros culturais, a animar-lhe os serões. Não passa de todo. Corre-se ainda o outro perigo, que é quando voltar a ser necessário pagar um bilhete para ir ver um espetáculo, às tantas já não se paga com a mesma facilidade ou com a mesma consciência. E isso é uma luta, mas essa luta não precisou da pandemia existir para ser necessária. Nós próprios sentimos ao longo de anos todos os esforços que se fazem para uma pedagogia de consumo cultural, de pagamento de um bilhete, de que o trabalho é profissional, que é pago, que há custos, enfim, como qualquer outra área. E há ao lado iniciativas que podem tornar-se eucaliptos quando são grandes certames sem essa pedagogia, sim, ou sem esse cuidado de que o público, que não se estrague, o público possa já estar com hábitos enraizados. Isso é um problema que nós todos vivemos, logo a começar pelo país em que estamos, em que a educação cultural é uma tristeza, não tenho outra palavra para definir. Ela pode ser dita no papel, mas ela não existe. Há muito déficit de educação artística que levaria também à educação cultural. Mas há entretenimento. Entretenimento não falta. Na cidade também. Na cidade, a Águeda também tem o seu pecadilho em relação a isso, embora eu louve toda a ousadia que é fazer isso da forma como, por exemplo, a Águeda tem feito e o município tem feito, que é o exemplo do Agita Águeda. Aliás, neste ano, ousadia, o meu chapéu também o tiro, ao drive-in que foi feito, com todas as vozes discordantes, inclusive aqui nestes programas, sobre o problema que isso poderia ser. À espera que o circo pegasse fogo. À espera que o circo pegasse fogo. Portanto, eu sou muito, muito, muito solidário, porque sinto na pele tudo que o Avante, o Agita Águeda, a Orfeu, o Centro de Arte, que está com uma programação regular, se calhar as pessoas nem se aperceberam, desde junho, foi dos primeiros a retomar. Muito solidário com essa dificuldade acrescida que a pandemia nos trouxe aos intérpretes culturais, aos agentes, e então já para não falar dos artistas, que é a ousadia de continuar a produzir e continuar a apresentar. O país e os portugueses viveram nos últimos meses uma data de estados de espírito e de sítio. Passámos do estado de calamidade para o estado de emergência, para eu até tive que apontar, agora é contingência, são tudo estados que as associações culturais conhecem. Perfeitamente. Não há diferença nenhuma em relação a isso. Vocês estão habituados a viver assim? Sim, desde sempre. A Orfeu tem 25 anos, os primeiros 5 anos, até chegar ao profissionalismo, é de facto uma luta cheia de entusiasmo, cheia de vivacidade, de frescura, mas uma resistência social grande e uma resistência política à época também muito interessante, com histórias para contar. Depois nós perseguimos e estabelecemos um profissionalismo na nossa atividade, o que também aí, aqui del Rey, nessa altura, não faria muito sentido na cabeça de muita gente. Neste momento, a Águeda, julgo eu, tem muita gente a viver profissionalmente da cultura. Não só por iniciativa municipal, que tem um centro de artes a trabalhar, já nem falo só disso, falo de muitas estruturas, artistas, intérpretes, gente que trabalha fora, noutros sítios, na rede de teatros do país, que são da Águeda e que viram este desígnio poder ser uma verdade. Eu também o vi para mim e dessa forma sei bem o que é lutar. Há de haver meios em que é mais difícil ainda. Portanto, Águeda, julgo que foi num tempo mais ou menos oportuno, apesar das resistências e algumas pedras que foi preciso partir. Voltando às bodas de prata, e vais poder falar melhor disso, no balanço que fazes destes 25 anos, se eu te pedisse para assinalares assim alguns dos momentos mais marcantes, pela positiva, do percurso e da caminhada, eras capaz de escolher? Não consigo. A minha resposta a isso, e não é a resposta oficial da Orfeu, porque a Orfeu tem momentos para dar e vender. Não, eu perguntei ao Luís. Sim, eu sei, mas eu pessoalmente não consigo mesmo. Primeiro, por esse embrenhamento, esse mergulho total na história toda, praticamente toda. Conheço todos os meses da vida da Orfeu, o que aconteceu, o que não aconteceu, quem era, o que é que correu mal, o que é que correu bem, etc. E mesmo as coisas grandes, aquelas que encheram mais o olho, ou nas mais pequenas, eu tenho história para contar, logo é muito difícil de discernir que momentos são esses. Vamos a um exemplo, se
calhar estão à espera que eu diga. O Rio Povo foi uma coisa estrambólica, o maior empreendimento artístico e cultural que a Águeda fez, obviamente, por consequência, a Dorfeu também. Envolveu 350 artistas em cima de um rio que ainda não tinha... o que pensa Águeda. Pronto. Ainda não tinha o dique, era feito com máquinas a pôr terra no mesmo sítio onde é agora o dique, com o rio a esvaziar a meio de um dia para o outro do espetáculo e o palco ir por água abaixo, enfim, uma série de histórias, mas essencialmente meios logísticos com uma precariedade à época absoluta de quem está a fazer uma coisa pela primeira vez. A Águeda também o estava a fazer pela primeira vez, não era só a Dorfeu. E podia pegar nesse exemplo, cá está um momento marcante. Mas eu não lhe dou um cunho diferente a esse, como outra coisa qualquer que possa ter acontecido numa digressão de um espetáculo, que foi fazer um espetáculo numa aldeia. Se calhar até tenho. Lembro-me, por exemplo, de irmos tocar ao Préstimo, numas itinerâncias, que foi uma iniciativa aqui, em parceria com a Câmara, um espetáculo em cada freguesia. E lembro-me de sairmos lá muito animados, depois de um concerto fantástico. Foi às 7 da tarde, esse espetáculo, porque o Presidente da Junta tinha dito que a melhor hora à noite não, as pessoas enfiavam-se em casa, era melhor depois da missa, ao fim de sábado à tarde. Portanto, o espetáculo foi às 7. Depois do espetáculo acabar, as pessoas não foram muito participativas, foi mais fórum e tertúlia, e estivemos ali e acabámos dentro de uma adega. Nisto abrem-se deram os outro pipos. espetáculo. Não, as pessoas é que foram dando, e nós também, por aí fora. Aquilo foi mesmo muito animado, de tal forma que nós fizemos uma noitada esplendorosa no Préstimo, dentro de uma adega, que ainda hoje não sei situar, se lá for, qual era o portão. O que é que sucede? Nós chegámos à Águeda, sei lá, que horas seriam, a pensar que era de manhã, e eram 11h30 da noite. Quando vimos luzes acesas e carros e bares abertos, nós estávamos a pensar que estávamos a chegar à Águeda de manhã, porque aquilo foi uma coisa de tal hora, e depois pensámos, pois o espetáculo foi às 7 da tarde, é um facto, assim já faz sentido. Mas estivemos lá toda a noite, para nós foi toda a noite. Isto para pegar num exemplo, uma história que posso contar sobre tantas histórias que se passam, mas cuja marca, em mim, não precisa de ser uma coisa muito grande para marcar. Portanto, eu tenho mesmo muita dificuldade em dizer quais são os momentos marcantes. Vivo mais, se calhar, das histórias e dos momentos que elas nos proporcionam. Terei mais facilidade em identificar os maus? Não, terei mais facilidade em definir em que momentos, em que fases do percurso tive mais entusiasmo ou menos. Isso aceito como resposta. Pois, não tens outra. Eu não vou dizer, eu não tenho outra, mas também não vou dizer aqui, nem eu consigo dizer, foi do mês do ano tal até o mês do ano tal. Sim. Mas, sim, essencialmente essa sensação mista e permanente de um entusiasmo que vem por aquilo que conseguimos concretizar, mas a angústia que é tanto trabalho de bastidor, com muito pouca valorização, com muito pouco discernimento do que é que ali está, que semente é que lançou, é que fez brotar aquela planta ou aquela flor. Essencialmente, ao longo deste percurso todo, é esse misto de momentos muito curtos, muito fortes de satisfação, muito efêmeros, e daí, se calhar, a ânsia de, atrás de uns, procurar o seguinte. Venham outros. Mas com um trabalho de sapa permanente, gestão de equipas, gestão financeira, produção, fotocópias, barrer, telefonemas, e-mails, e já não falamos na altura que eram faxes. Esse trabalho de bastidor é tenebroso, rebenta com qualquer um, e ao fim de tantos anos eu tenho essa marca em mim do peso que é esta estrutura, viver neste momento com uma equipa profissional, ter a atividade que tem, são 4 festivais por ano, são 8 criações na estrada, em digressão nacional e internacional. É uma escola de palco, com N atividades, alunos permanentes, formação fora de portas, numa série de instituições, e para além disso, volta-me a edição, para além disso, toda a gestão, a própria atividade de gestão interna, é toda ela um festival permanente, como se deve imaginar. E é neste ambiente que essas duas coisas, às vezes puxa mais uma, outras vezes puxa mais outra, que é o desânimo, e a seguir vem uma satisfação. Porreiro, correu bem. Isso é exatamente como nos casamentos. Eu acho que qualquer pessoa que esteja a fazer 25 anos de casados, que já não devem ser muitos,
têm a mesma coisa a dizer das relações, provavelmente. É muito possível. No início começa com muito fogo e temos sempre essas fases. A Dorfeu passou por várias fases. A Dorfeu pelos 25 também, anos. Sim, a Dorfeu também, e agora não falando de mim, a Dorfeu também tem as suas fases. Eu acho que conseguia dividir aqui em 5 momentos, porque ando a trabalhar nisso em termos de texto para o que será a celebração dos 25 anos. E podes treinar, ensaias aqui já? Sim, mas consigo olhar para isso. Primeiros 5 anos, 4 irmãos músicos e uma série de malta que se junta, que vinha da cultura popular, um terreno inóspito porque era arranjos folclóricos e bandas de música, de onde nós vínhamos, mas no meio em cujo meio nós sentíamos que havia falta de qualificação artística, ainda havia poucos músicos, nas bandas um bocadinho mais, que já andassem no conservatório e por aí fora. Portanto, a Dorfeu surge mais essencialmente como uma escola de música tradicional para ensinar concertina, cavaquinho, viola burguesa e por aí fora aos elementos dos grupos folclóricos do concelho. Isto, portanto, podia ter sido uma associação ou não, era uma escola de música de 4 músicos já estabelecidos e a dar as suas aulas em conjunto. Isso criou uma dinâmica extraordinária e, portanto, em muito pouco tempo nós estávamos a passar da sala de aula para o palco, para a Casa do Adro, para os quintais que fomos desbravando, a fazer aquilo que a Dorfeu se vem a tornar uma promotora cultural, também com acontecimentos públicos. Os 5 anos seguintes, portanto, 2000 a 2005, é a profissionalização e a constante busca de meios para realizar isso e, portanto, é daí que vêm os principais alicerces ainda hoje presentes da nossa estrutura, começar a ter os primeiros apoios financeiros da Direção das Artes, não se chamava assim à época, mas do Ministério da Cultura, IPDJ, da Fundação Enatel e da Câmara também. Foi nesse período os últimos, digamos que foram os últimos jogos do gato e do rato nessa fase, e quando chegamos a 2006, portanto já estamos na década seguinte, há uma assunção plena da cidade, do concelho, traduzida numa aposta claramente, foi chamada discriminação positiva à época, que é a entrada em funções dos mandatos dos Granadais, em que a Dorfeu começa a fazer o RIPO, fez durante 4 anos, 2007, 8, 9 e 10, estabeleceu a regularidade anual, por exemplo, do Gesto Orlhudo, que até 2005 tinha sido feito 2 ou 3 vezes, foi em 99, foi em 2001 e depois em 2005. Portanto, não tínhamos a capacidade de anualmente garantir essas programações. Estabelecemos isso e continuamos a fazer as nossas músicas do mundo, a nossa paixão lá no quintal da Dorfeu e também a intervir já com outros meios no espaço e nas instalações onde estamos, desde 97. Dá-se esse estouro, e a palavra é nos 2 sentidos, tanto mais que depois, a década seguinte, sim, já posso dizer a década seguinte, 2010, 2020, embora possa dividir mais ou menos em 2 metades, dá-se com nós atirarmos a toalha ao chão e desistirmos de fazer aquele projeto, que era absolutamente magnífico, mas precisava de outras alavancas, de deixarmos de fazer também parcerias mais diretas com a Câmara de iniciativa municipal, como as cestas culturais, ou as tais itinerâncias anteriores, que até nem era desse mandato, e abrirmos o caminho de duas marcas novas nessa fase que foi o Festim, passar a fazer as músicas do mundo em território, em rede intermunicipal, e isso, nessa altura, foi com visão que a própria Câmara de Águeda percebeu que deixávamos de ter uma intervenção local tão, eu não digo prisioneira, mas tão refém dessa dinâmica local e, portanto, que o nosso know-how pudesse servir para coisas como o Festim, que vai para a 12ª edição e que nos faz trabalhar com Águeda, mas também com a Albergaria Velha, Severo de Vogas, Tarreja, Ovar, Oliveira das Meias, Ilha e por aí fora. E também o Festival I, que foi a escola, ter ali um intermédio entre a escola, que a Dorfeu sempre foi e continua a ser, e a sua programação, ter uma programação para o público infantil e familiar. Começou em 2009 também, mas foi nessa década, 10, 11, 12, que se estabeleceu com clareza na agenda de Águeda, na agenda cultural de Águeda, em maio o Festival I e em outubro o Gesto Orlhudo. Com esses 2 pés bem assentes e garantidos em Águeda, de facto a nossa atividade teve um boom das criações, da circulação dos nossos espetáculos, fora não só de Águeda como desta região. E, portanto, a internacionalização e a nossa chegada com projetos vários, e nomeadamente Toques do Caramulo,
ou o Repertório Osório. São dois exemplos de muitas que nós temos habitualmente na estrada, conseguiram de facto entrar em circuitos importantes, em festivais e feiras. Ou seja, e mercados. vocês contribuem não só para que Águeda esteja no mapa cultural, como para que passeie e viaje e marque a presença no planisfério. Exatamente. Que é tão importante ou mais, não é? Certo. E eu esqueci-me numa fase crucial, 2000-2005, portanto, o segundo bloco destes 5 blocos, esqueci-me de uma coisa importante, à época, muito importante, que nós não tínhamos apoio financeiro, não tínhamos, andávamos no tal jogo do gato e do rato. Os nossos primeiros financiamentos são de programas de mobilidade de juventude. E nós começámos a ter estrangeiros a trabalhar em Águeda, na cultura, começámos a fazer intercâmbios em muitos países, com jovens da Águeda a ir através do Orfeu a muitos países participarem em atividades artísticas e a fazê-las cá, uma coisa que chamávamos de Orfusão. Além do Serviço Voluntário Europeu de jovens, que tínhamos sempre 2, 3, 4 jovens de vários países a residir em Águeda e a trabalhar connosco, coisa que neste momento continua e o município também tem esse tipo de iniciativas, e a fazer um espetáculo ao fim em cada verão, nesse período. Esses financiamentos, essa foi a pedra de toque para nós, numa fase que queríamos profissionalizar e queríamos conseguir marcar e ter uma presença em termos de oferta cultural em Águeda importante, porque sentíamos que não existia. Não havia, o Centro de Artes é muito recente nesta história, portanto não havia não era oficial, não era instituído que Águeda devesse ter uma oferta cultural e nós achávamos que devia tê-la e, portanto, por isso é que fizemos todos os gestos orgulhosos e todos os festivais de músicas do mundo e todas as iniciativas naquele quintal e em todos os pontos de Águeda. Acho que já corremos tudo, inaugurámos a Junta dos Vinhos como espaço cultural na primeira vez, porque aquilo ainda não tinha, a Câmara tinha acabado de adquirir por nosso repto. A história do Rio e da utilização do Rio como palco natural. Há muito pouco tempo, há 1 ano ou 2, a fachada da estação ferroviária, a estação de comboios da Águeda, também andávamos a perseguir que ali existisse um momento cultural. O Cine Teatro chegou a ser dividido em 2. O Cine Teatro São Pedro chegou o balcão a ser um palco independente num gesto orgulhoso. Fizemos lá uma engenharia de cena. Portanto, há toda essa necessidade de nós criarmos oferta cultural independentemente de haver paredes ou espaços físicos para isso. Portanto, o Centro de Artes vem ocupar esse espaço, portanto, sentimos que essa missão está entregue. Nós continuamos a ter esse papel que nessa altura dizia foi muito importante, esses financiamentos europeus, para conseguirmos estruturar e a seguir o município entrar também como parceiro nesta história, que neste momento tem mais 7 municípios a par connosco a trabalhar, onde nós também já programamos o festim, onde nós circulamos com todas as nossas criações ao longo do ano todo e com a nossa formação, com oficinas, com ateliês, etc. E também o circuito que já tínhamos há muito tempo, que é o evento mais antigo, o Tonalidades, que circula essencialmente por esses territórios. A nossa presença internacional posteriormente e a nossa dinâmica, que neste momento não escolhe preponderância mais aqui ou mais ali, uma coisa é certa, não nos tira de Águeda, estamos em Águeda e aqui faz sentido brotar toda esta atividade. Continuamos sempre a tentar e a lutar para que seja em Águeda onde sediamos o principal da nossa atividade. Exemplo, que a pandemia estragou, em abril, início de abril, portanto foi mesmo em cima do olho do furacão, tínhamos uma atividade, a Mostra de Tonalidades, que ia trazer programadores de 15 países, programadores culturais, que iam encontrar aqui grupos portugueses que iam tocar, fazer showcases. Isso foi tudo desmarcado, os voos começaram a falhar, os aeroportos a fecharem, etc. Portanto, mas está prometido no próximo ano. E isso é um exemplo de que, com aquilo que vamos fazendo, os novos redesenhos, as novas experiências, as experiências piloto de como é que podemos reinventar os eventos, é a partir da Águeda que o fazemos, é onde estamos. Eu tinha aqui uma pergunta um bocadinho tonta, depois de te ouvir, não faz sentido nenhum fazê-la. Que ia te perguntar exatamente isso, que era como é que se conseguem reinventar por causa da pandemia, por causa das circunstâncias extraordinárias que vivemos, como é que se reinventam eventos extraordinários em circunstâncias extraordinárias. Esta pergunta estava muito gira, eu tinha feito aqui este trocadilho todo, mas não vale a pena porque tu acabaste de responder. Mas é uma coisa que vocês estão a fazer há 25 anos. Sim, é um facto. É um facto. Portanto, reinventar mas é posso pegar neste momento da pandemia para falar de 2 em concreto, que é, há uns anos, numa parceria que tivemos com um stand de automóveis, que era nosso mecenas,
fizemos um drive-in para os clientes, no aniversário dessa empresa. Digamos que era uma contrapartida que nos pareceu interessante e, portanto, ficámos a conhecer como é que funciona. Cinema mesmo, um drive-in. Cinema nos carros, etc. Ficámos a conhecer questões técnicas importantes, a radiotransmissão para os autorrádios dos carros, como é que se faz e esse tipo de equipamento. Portanto, quando é cancelado o festival ali, deixa ver. Vamos buscar uma coisa que tínhamos aqui um pequeno know-how e vamos fazê-lo. Depois foi estudar distâncias, ângulos, qual é a altura do palco e fazer daquele estacionamento da Éstica, aliás, a quem agradecemos, foram inacessíveis a deixar-nos pensar ali à vontade como é que haveria de ser o drive-in e foram 2 sessões magníficas com uma criação própria, portanto juntámos uma série de ingredientes que foram felizes. Eu posso dizer que foi feliz e foi um momento muito feliz porque eu estive lá. Exatamente. E não cumpri as regras porque capitei. Mas a partir de certa altura isso já valia. Isso eram regras nossas só para impor respeito. Em termos sanitários isso não estava em causa. E agora, com o Gesto Orlhudo, pensámos em buscar também uma ponta solta, que foi o festival ali, quando nasceu num fim de semana do Gesto Orlhudo, que já tinha a sua história. E, no fundo, foi fazer uma tardada orlhuda para público familiar. E depois ganhou nome próprio e espaço no calendário, passou para maio. O que nós quisemos com o Drive-In e agora com este Gesto Orlhudo foi as famílias, o público fidelizado do festival ali, ter aqui uma oportunidade para nós, enquanto promotores, junto dos artistas e companhias que ficaram sem essa oportunidade em maio, de alguma forma resgatarmos essa oportunidade perdida. E para o público não deixar de ter o seu momento anual de ligação, porque isto faz-se de fidelização, faz-se de constância, é sempre sementeira. E, portanto, desligar a ficha, que também o podíamos fazer, era uma opção, mas não podemos considerar, não faz parte do pensamento de quem trabalha nesta área. Pronto, desligamos a ficha, esperamos que passe. Até porque, quando falavas há bocadinho da formação cultural e da falta que faz a aposta numa formação cultural, ela passa também por aprender a criar públicos, criar o desejo do público e depois de termos o público, tomarmos conta dele. Precisamente. Cuidar, regar. Já custa criar o nosso público. Vocês têm conseguido criar os vossos públicos que vivem cá, públicos que vêm de fora, públicos lá fora, e é preciso mimá-los. Quando se tem que se mimar. É um facto, absolutamente. E, portanto, o Gesto Orlhudo vai ter mais um dia do que era normal. O fim de semana vai ter uma programação diurna, à tarde. Já agora, e essa programação diurna é aquela que pode oferecer mais estranhas o que é aquilo e como é que vai funcionar, mas basicamente são os jogos do Helder, na dinâmica que conhecemos, mas só versão jogos com os pés, com distanciamento e com equipas, núcleos familiares pequenos e espaçados, portanto, cada família pode entrar de 5 em 5 minutos e fazer o seu percurso, com algumas surpresas também no âmbito da escola e da experiência junto de potenciais alunos, da experiência musicoteatral, da experiência musicómica, da experiência da teatrúsica, como chamamos ao curso que temos em funcionamento, e por outro, um percurso exterior que será envolvente do Centro de Artes, com recantos que lá estão, naquela fachada poente, portanto, do lado da estrada, que confesso, e se calhar muita gente também ainda não olhou para aquilo convenientemente, está ali mais um palco. E, portanto, vai haver 2 percursos, um de fora para dentro com a dinâmica dos jogos, o percurso lúdico, e um percurso envolvente, digamos que é a circunvalação, com o mais maior grande Dom Roberto, que é um boneco gigante inspirado na tradição dos fantoches portugueses, e One Man Band, animação de música teatral com os irmãos Ferrovite, e essa programação culminará com o espetáculo, aí sim já dentro do Centro de Artes, com o espetáculo do Isaac Nora no sábado e das canções de roda com o Godinho, com a Ana Bacalhau, com o Vitorino e com o Jorge Bem-vinda no interior do Centro de Artes. Estas tardadas, que voltámos a chamar tardadas como tinha sido na primeira edição em 2009, fizeram aqui sentido neste contexto da pandemia e foi esse tipo de reinvenção. Também porque o Gesto Orlhudo era normal ter 2 espetáculos por noite no Centro de Artes, no auditório, coisa que se torna impraticável, com intervalos, com trocas de palco, etc. Portanto, há um espetáculo por noite no Centro de Artes. Criámos mais uma dinâmica que também não existia, ao fim da tarde, conversas no Café Concerto. Conversas que a pandemia trouxe para o online,
entre artistas, sobre a situação social, a intervenção dos artistas, etc. Vamos tê-las agora cara a cara, talvez com máscara, mas no espaço de café-concerto, ao fim da tarde, não deixando de ter essa programação dupla que não poderia ser no auditório com 2 espetáculos. E o Tonalidades? O Tonalidades foi desde o início, porque o Tonalidades já há algumas edições tem uma vivência de ano inteiro. Caímos logo ali em cima da mostra, que é o que faz, é o momento de lançamento junto dos programadores e de possíveis espaços potenciais de acolhimento do circuito em todo o país, que viriam à Águeda. Este ano teríamos o acolhimento de um fórum europeu de que fazemos parte, os tais 15 países que estariam aqui presentes. Portanto, isso abortou e a grande preocupação foi com as salas potenciais de acolhimento de tonalidades, que são pequenos espaços, café-concertos, dos teatros, pequenos auditórios, a sua reabertura ou não, e portanto toda a primavera foi essa dúvida, vai existir espaço para tonalidades ou não. Mas aquele momento também era da afirmação do circuito perante uma bolsa de 150 grupos, creio eu, que estavam pré-selecionados, e sendo esse universo de artistas, normalmente artistas de pequenos grupos de valores emergentes, os que estariam certamente mais na situação de precariedade e de dificuldade, com todo o verão cancelado, com concertos cancelados. Portanto, mantivemos e perseguimos a ideia de que teríamos que fazer algo em relação a tonalidades. Felizmente, com a reabertura dos teatros em junho, começámos embora com lotações muito reduzidas, espaços pequenos que normalmente tivessem 60 ou 70 pessoas, neste momento podem ter 20 ou 30. Mas é com essas lotações que os espaços, nossos parceiros, estão a encarar essa necessidade absoluta de que seja feito. E, portanto, nós conseguimos, estamos no início de setembro, a meio de setembro, conseguimos, para um evento que vai começar agora dia 24 de setembro em Albergaria, mas depois percorre o país, conseguimos lançar já uma primeira agenda com uma dezena e meia de confirmações de concertos, o que me parece simplesmente obra, não é, eu diria, não é do acaso, embora nós estejamos completamente reféns das circunstâncias. Mas não deixámos de fazer outras coisas com tonalidades e aí tivemos que enveredar pelo online. Um concerto de um artista português, a Mema, foi transmitido para a República Checa, mas também por ordem de grandeza do que a internet atinge, portanto, foi para todo o mundo. Mas tinha a ver com uma parceria com a República Checa, que seria a primeira este ano, a primeira vez, do Tonalidades. Hoje mesmo, no dia que estamos a gravar, agora às 6h30, há portanto, para quem vir isto ontem, terça-feira, às 6h30 da tarde, embora esteja disponível ainda, o concerto de Dois Pois. Dois Pois é a nova criação de Orfeu, o acordeão da Sónia Sobral e a bateria do Gonçalo Garcia, um projeto arrojadíssimo, moderno, contemporâneo, que junta estes dois instrumentos e eletrónica, estreia mundial absoluta online no Mercado de Música Viva de Vic, na Catalunha, onde também costumamos ter sempre parcerias de tonalidades. E os tais concertos que vão começar agora, é só ver na página de orfeu.pt/tonalidades onde é que vão andar: Albergarias, Tarreja, Viseu, Tondela, Oliveira do Basto em Lisboa, e uma série de espaços que estão aí a surgir também. Voltando à Águeda, vamos a isso. Antes de acabarmos, como é que está a cultura em Águeda? Luís, tu achas, há bocado falávamos dos públicos, do poder político, vamos falar de tudo. Tu achas que em Águeda a cultura é acarinhada e mimada? Vocês mimavam os vossos públicos, têm esse cuidado, e nós, enquanto público, temos o cuidado de mimar a cultura. Não estou a falar da Orfeu, estou a falar da cultura. Águeda não tem um problema diferente do resto do país e cinge-me ao país. Esse déficit de educação artística de berço faz com que depois uma pessoa adulta, um consumidor de qualquer coisa, seja de ir ao supermercado, seja de consumir desporto, seja de ver um jogo de futebol ou pagar por isso, ou ir a um espetáculo, são opções nas quais a cultura está sempre num lugarzinho muito dispensável. E Águeda, julgo eu, no contexto nacional, tem feito um trabalho que, pelo menos, os outros municípios invejam. Okay? Há uma ligação a esta história e a estes nossos 25 anos da Orfeu e de momentos importantes, eu diria até 2010, em que foi absolutamente decisivo o nosso trabalho. O 2010 até cá não é tão decisivo aqui, mas é mais decisivo no sentido em que estamos em muitos sítios e a ajudar de forma mais controlada e mais reduzida impulsos importantes em vários sítios, e não deixamos de fazer em Águeda também, mas o município entendeu
e não posso dizer que mal, entendeu ser protagonista, intérprete dessa agenda. E, portanto, construir um centro de artes e, antes disso mesmo, começar a fazer o Agitagda e ter propostas não só no âmbito da rua e do Agitagda, da arte urbana, dos concertos, muitos deles que ali passam, e também o que já fazia antes do Centro de Artes com as cestas culturais. Não me parece que tenha sido más apostas. Nós estivemos envolvidos em algumas, noutras não de todo. Julgamos é que esse caminho, estando desbravado, depois pode ser sempre afinado, melhorado. E o público? E o público, era aí que ia chegar, e agradeço também o alerta porque podia passar. E esse era o intuito desta minha resposta, tão contextualizada. O público depende muito do que se lhe dá e de como se lhe dá. Eu até diria mais, depende de como se lhe dá. Porque nós tivemos a experiência ao longo de anos, e tenho que me cingir mais aos primeiros, em que não dependia nada do que é que vinha aí tocar. Dependia de uma fidelização, de uma cumplicidade para com determinado tipo de iniciativa. Portanto, nós fizemos os agdenses assistir a muitas coisas que não sabiam ao que iam e saíram maravilhadas. Ou, pelo menos, mais provocadas, interrogadas e a pensar nisso. Porque esse é que é o papel da oferta cultural. Neste momento, vivemos sempre muito mais dependentes, vivemos todos, a Câmara, a Orfeu e qualquer intérprete cultural, que é depender do mediatismo e da força que tem nas massas. Porque também qualquer atividade política, entendo, é escrutinada em função da quantidade de gente que lá estava, numa atividade cultural. Entendo que a manutenção de um centro de artes, com os custos que certamente terá, que eu entendo que devem ser um investimento, é escrutinada em função do número de pessoas que lá vai e portanto, essa opção tende, infelizmente, a ser menos de educação artística e mais de ocupação de salas o mais cheias possível. Ainda assim, na relação com a cultura popular, e falo das bandas, falo dos grupos folclóricos, falo dos grupos de teatro, falo do associativismo amador em geral, eu acho que desde aquela história do Rio Povo e ultimamente com os projetos de iniciativa própria de cada uma dessas instituições, estou a falar das bandas, por exemplo, todos os espetáculos que fazem em colaboração com grandes artistas aqui em Águeda ao longo destes anos, ou a cantata da inauguração do Centro de Artes, ou, enfim, uma quantidade enorme de grandes projetos que a Câmara entendeu que eram apostas seguras, esteve correta, e nós temos feito muito público pronto e predisposto a consumir cultura por causa desse envolvimento comunitário, o número de pessoas ligadas à realização. E, portanto, também é garante de casas cheias quando, por exemplo, no palco estão muitos artistas de Águeda. E essa é a outra fórmula. E a Águeda também a tem trabalhado. Tiro o meu chapéu em relação a essas apostas, porque são firmes. Tenho mais dificuldades em conviver quando é deliberadamente em função do evento de massas e da proposta mediática. Quando falamos do entretenimento. Quando falamos de entretenimento, sim. Eu não tenho problemas com o entretenimento. Nós, e da Orfeu, também a cultura pode entreter-nos. Também o praticamos, mas quando é sem essa preocupação de acrescentar algo, aí estamos sempre a estragar algo que já possa ter sido feito. Mas há bocado, quando estávamos a falar do público e de mimar o público, eu percebo o que dizes com esse envolvimento que é preciso, e quando envolve as pessoas ou com artistas de cá ou de outra forma, isso é conseguido. No caso concreto, por exemplo, da Orfeu, vocês têm a possibilidade de sermos amigos, de fazermos parte do projeto. Eu vejo, por exemplo, no Festival I, e noutros, eu sou consumidora do Festival I, e já colaborei com o Festival I também, e acho giríssimo nós podermos colaborar no evento e termos fazer parte do staff, ser amigo. Isso envolve também as pessoas e é uma das formas que a Orfeu tem de captar público e de fidelizar, que é envolver o público na produção dos eventos. É o esforço que a Orfeu faz, e não é pequeno, para não se esquecer que é uma associação. Nasceu a associação, continua a ser associação, e é em função de ser associação que também teve determinado papel em determinados momentos. E a sua forma de organização... Mas sendo associação, por exemplo, vocês têm... Eu não sou sócia da Orfeu, mas
já me perguntaram aqui há tempos como é que se faz para ser sócio da Dorfeu. É uma excelente pergunta. Há duas formas de envolvimento ativo na Dorfeu. Aliás, vou chamar ativo ou passivo. Ativo é braçal, é voluntário, e já o fizeste. Já o fiz. E, portanto, se calhar nessa altura terias sido uma sócia... Não sou sócia nem amiga, eu certo, só gosto muito de vocês, mas sou público. Mas nessa altura, possivelmente, tiveste ali atividade permanente, lembro perfeitamente. Por algum lapso de circunstância, acabaste por não ser proposta sócia, mas depende de um esforço braçal e voluntário, sem cota monetária, não se paga. Depende da proposta de outro sócio ou da direção ser aprovado sócio. O amigo já é um cartão de fidelização, que é... mecenas voluntário. Não é uma figura estatutária, como o sócio é. O sócio é uma Assembleia Geral e vota e pode ser eleito para órgãos sociais, etc. O amigo é uma fidelização através de um esforço passivo. Mas pode colaborar um amigo também. Pode, mas não é essa a sua função nessa figura. A finalidade é ter descontos ao longo da oferta cultural da Dorfeu, ter um cartão e essa relação com a Dorfeu por ser um consumidor, se possível, compulsivo. Sim. Antes de terminarmos, e antes de eu te fazer a pergunta final, que não é o que é que dizem os teus olhos... Essa também era bonita. Também era bonita. Esta pergunta é uma dúvida que atormenta os sócios, os amigos, o público e acho que a maior parte dos agdenses. Em que ponto está o dossiê que diz respeito à questão das vossas instalações, que segundo sabemos pertencem aos bombeiros voluntários, que são os proprietários do imóvel e que o querem reaver? Não sei se podes adiantar alguma coisa. Não posso adiantar nada do dossiê, primeiro porque está nas mãos do nosso presidente, que é o Acácio Silva, e embora eu esteja dentro do processo e tenha com os companheiros estado sempre dentro desse assunto. E, portanto, eu não tenho nada para adiantar, primeiro porque o assunto está estagnado, está absolutamente parado. Posso comentar... Mas falava-se no final do ano passado, que seria para o Covid veio atrasar também, não é? Falava-se oficialmente teríamos que sair em maio passado, e mesmo antes de aparecer a pandemia, já com os bombeiros, a coisa estava apalavrada, que não sairíamos em maio, mas deram um prazo razoável para primeiro se encontrar uma alternativa e uma solução para nós sairmos e termos outro espaço, e entretanto envolveu-se a Câmara Municipal, que não tem muito por onde ajudar este processo entre duas associações, porque também demonstradamente não tem espaços municipais disponíveis para nos auxiliar, nem teria que o fazer. A Dorfeu até hoje, as instalações que teve, pagou sempre renda de onde esteve, e especialmente desta casa, para onde fomos, uma casa que estava quase a cair do telhado e que lá está de pé ainda e que tem tido tanta atividade que contribui para a história cultural da Águeda de forma, acho que indelével, pelo menos para um século, com estes 23 anos em que lá estamos. O sair não é uma questão de drama, tem sido um drama sim, e um atraso de vida, vou chamar assim, é a nossa situação de impasse, porque temos tido irreversíveis prejuízos ao longo de um processo de 3 anos que é supostamente para sair, mas nem saímos, nem ficamos, é uma situação... E não há muito tempo fizeram obras lá? Sim. Muito pouquinho tempo antes desta situação eclodir, com uma nova direção dos bombeiros, de quererem que saíssemos, fizemos lá obras em consonância com os próprios bombeiros, com a direção anterior, de recuperação de uma latada, de recuperação de uma fachada e de fazer daquele espaço que lá está a latada, onde, aliás, o programa foi feito na semana passada. Sim, a semana passada estivemos. Portanto, esse dilema não institucional, mas da nossa atividade, porque está a sofrer muito de nós não podemos investir recursos e meios. Estamos, por exemplo, a mandar financiamentos para trás do IPDJ que temos anualmente para fazer obras de manutenção. Há 3 anos que o fazemos. Há atividades e coisas que já faríamos com condições e requalificações que lá teríamos feito que não as podemos fazer e não estamos a fazer porque, obviamente, se é para sair não vamos gastar esses recursos. Mas é para sair?
Oficialmente sim, mas neste momento o impasse dá-se porque desde a pandemia não tem sido possível fazer uma nova reunião com os bombeiros para um ponto de situação. Não há nenhuma esperança que isto seja uma espécie de orientação da DGS que possa mudar de um momento para o outro? Em que sentido? Para sair ou para ficar? Decidirem que vocês não precisam de sair, podem ficar. Não, acho que se fosse uma questão da DGS seria para pior, porque o que foi invocado é que estávamos ali ilegais e que não havia condições de salubridade. Isso é o que está aí. Isso era o que estava em vigor de uma vistoria que foi feita. Portanto, não tinha e não terá uma série de requisitos para ser um espaço cultural oficializado e legalizado. De qualquer forma, nós predispusemos-nos a assumir todos esses encargos para que se legalizasse. Isso não foi aceito como alternativa, portanto, era para sair, afinal o motivo não era esse. E nesse jogo de mostra-esconde, aí sim nós temos sentido penalizados porque não conseguimos definir a nossa vida. E a nossa vida, em termos de atividade, não falo de relações institucionais, tem sido sempre de forma cordial que estas reuniões têm sido. Neste momento, há ausência dessa reunião para redefinir, em função da pandemia, se continuamos mais tempo, se continuamos pouco ou muito, ou forever, que nada é para sempre, nem a da Orfeu se calhar é para sempre, mas a nossa atividade está a ser apertada em função desta indefinição. E isso tem-nos custado alguns cabelos brancos. A última pergunta, que não é o que dizem os teus olhos, mas teria sido giro, é o que é que tu achas que poderias estar aí a dizer daqui a 25 anos? Daqui a 25? Sobre a Orfeu, sobre a cultura 45 mais 25, isso dá 70. Ainda conseguias dizer qualquer coisa? Há uma piada gira, que é uma pessoa com 70 já só 60, mas uma com 60 ainda 70. Ficamos assim. Ficamos assim? Pronto. A nossa entrevista chegou ao fim. Obrigada por terem assistido desse lado e obrigada, Luís, por teres vindo. Foi um gosto falar contigo. Nós voltamos na próxima semana com uma grande entrevista e um novo entrevistado. Muito obrigada.